estamos completando 15 anos do que pode ser considerada a maior tragédia ambiental do litoral do Paraná. Aquelas chuvas, as águas de março de 2011. E nós preparamos uma reportagem especial para você. Acompanhe. 11 de março de 2011. O chão começou a tremer. Eu comecei a sentir um tremor nos meus pés, mas o que é isso? Aí que eu olhei para trás e eu vi aquilo vinha vindo, assim, uma coisa subiu, desceu. Quando ela desceu e subiu de novo, eu percebi o que estava acontecendo. Uma data que não sai da memória. Não. E assim, cada vez assim, você vai tendo mais consciência do que você viveu. Então isso não sai. Não sai mesmo. Em apenas 48 horas, o volume de água na região de Morretes e Antonina ultrapassou 230 milímetros. A Serra do Mar não suportou. As encostas cederam, os rios transbordaram e uma onda de lama carregada com pedaços de pedras e árvores desceu as montanhas. O resultado, comunidades inteiras isoladas. O desastre provocou a morte de 4 pessoas e afetou a vida de milhares de moradores em todo o litoral. Agora, 15 anos depois, a paisagem até que mudou. Mas as marcas daquele dia continuam presentes na memória de quem viveu de perto cada minuto da tragédia. E esse aqui era um caminho onde cerca de 50 famílias percorriam todos os dias para poder ir ao trabalho e realizar as atividades do dia a dia. Aqui atrás o que sobrou foi a vegetação, apenas isso. Mas no dia 11 de março de 2011, aqui existiam cerca de 50 residências. Esses moradores que viviam nessa região do Laranjeiras, aqui em Antonina, não imaginavam que tudo um dia poderia ser levado com a força da água e também da lama. E foi o que aconteceu. Quem passa aqui por essa região da cidade e olha para esse ponto, consegue se lembrar bem de tudo o que aconteceu naquele dia. A situação foi tão complicada que mais de 2.500 ocorrências de deslizamentos, inundações e também erosões foram registradas em toda a região. O Corpo de Bombeiros teve um papel fundamental no resgate das vítimas e na retirada de famílias que estavam em área de risco. No dia anterior, dia 10, no caso de março de 2011, o Corpo de Bombeiros ele foi de casa em casa, nas áreas de risco, né, informando que havia o risco de acontecer algum tipo de tragédia. Né. Então, as guarnições que estavam de serviço, né, elas vieram, principalmente aqui no bairro das Laranjeiras, vieram à noite, inclusive, né, solicitar que as pessoas saíssem das residências, porque havia um risco muito grande de deslizamento de terra. Então, eu creio que se esse serviço de preventivo não tivesse ocorrido, com certeza nós teríamos dezenas de vítimas fatais, né? Porque elas já não estavam mais nas suas residências, né? Quando houve o deslizamento, praticamente as casas todas vazias já, né? E mesmo assim ainda houve um óbito aqui nessa região. Apesar, né, de todos os esforços, ainda uma vida foi perdida. O trabalho dessas equipes de resgate durou por vários dias. Os bombeiros precisaram enfrentar vários desafios em meio ao risco constante de novas quedas de encostas. Eu estou desde 2004 na corporação e em Antonina desde 2007. Foi a primeira vez assim que eu me deparei com uma situação dessas, né, e espero que tenha sido a última, né, porque realmente as pessoas sofrem muito, né, quando acontece esse tipo de situação. Entre os fatos registrados em 2011, agora aqui na região de Morretes, tem um destaque para o rio Jacareí, que é esse rio aqui onde nós estamos agora. Aqui nesse ponto, esse rio hoje, ele já está com o seu curso normalizado, ele tem inclusive o seu caminho agora original,
Ok, né? Isso foi um trabalho que foi acontecendo durante os anos. Só que naquele tempo, esse rio, que hoje tem um curso só, ele se dividiu em 3 e invadiu várias áreas aqui da cidade. Um trabalho foi realizado para ele poder voltar ao normal. Porém, o que ficou para trás era uma ponte que existia aqui nesse ponto, que ligava esses 2 povoados aqui nessa região de serra. Hoje sobrou apenas um caminho. E os moradores ficam na expectativa e ainda vivem o reflexo do que aconteceu há 15 anos atrás. A tragédia não afetou apenas a estrutura das cidades, mas mudou a vida de centenas de famílias. Muitas delas precisaram, infelizmente, recomeçar do zero. Essa é a região da Floresta e Morretes. E essa aí é a casa atual da dona Edileuza. A residência que ela morava lá em 2011 foi levada pela enxurrada diante dos próprios olhos. Até então a gente não pensou que ia poder acontecer alguma coisa assim. Estávamos preocupados com as roças, que estavam todas inundadas. Meu marido saiu para fazer vistoria na roça, né? Eu estava em casa com meu filho mais novo e um coleguinha. E aí meu marido chegou, já era praticamente quase 2 horas. E ele chegou, eu disse, vamos almoçar? Ele falou assim, não, vamos embora daqui. Uma coisa assim, né? Aí eu falei, mas que é isso, homem? Daí a gente começou a olhar para o rio, aí sim, veio uma cabeça d'água maior do que já estava muito cheio o rio, aí começou a deitar as palmeiras. E aí a gente saiu de casa. Quando ela desceu e subiu de novo, eu percebi o que estava acontecendo. Mas eu fiquei ali olhando, aí eu vi que a minha casa foi jogada para dentro do rio. Aí que ela foi embora. Aí eu voltei para dentro do barracão, meu marido falou, e a nossa casa? Eu falei, a nossa casa já foi. E ele simplesmente caiu. Além de Morretes e Antonina, a região do Morro Inglês também foi outra área muito afetada pelas chuvas. As marcas na Serra do Mar permanecem até hoje. Mas o que assusta ainda são as recentes marcas que aparecem nessa serra. Inclusive, nós registramos uma dessas marcas, resultado das chuvas dos últimos dias, agora, nesse ano de 2026. Muitas famílias foram afetadas naquele ano. Todas elas foram realocadas para conjuntos habitacionais construídos em áreas mais seguras. E hoje, essas pessoas vivem mais distante do risco de novos deslizamentos. Mas ainda com a lembrança do que aconteceu naquele ano. Nós tínhamos uma consciência que todo o litoral ele estava isolado, né? Não era possível equipes de terra chegar para dar apoio. Então, nesse sentido, a gente contactou também com a estrutura governamental pedindo apoio de aeronaves, né, helicópteros e aviões, o que prontamente foi atendido. Foram mais de 200 pessoas que nós retiramos apenas por aeronaves, fora as nossas equipes que estavam indo por terra até onde era possível. Nós tivemos muitos casos que eu me recordo que as nossas equipes reportavam para nós, olha, a gente chegou até tal ponto, daqui está impossível. Não dá para ir de carro, não dá para ir de embarcação, porque a correnteza está muito forte, não tem mais estrada, não tem mais ponte. E as pessoas ligando para nós desses lugares, falando, olha, a gente está em cima de árvore, a gente está no telhado de casas, né? Então, era uma luta ali contra o tempo. A tragédia de 11 de março de 2011 deixou cicatrizes na paisagem e na memória do litoral paranaense, mas também revelou histórias de muita coragem. 15 anos após a tragédia, relembrar aquele dia é também uma forma de refletir sobre a importância da prevenção e do cuidado nas áreas de risco. Aprendemos, sabe o quê? Que a natureza, ela dá sinais. E hoje, a memória de quem viveu aquela tragédia continua sendo o nosso maior alerta. Excelente a reportagem, completa, parabéns, Wendel, o cinegrafista, edição, produção, né? E eu digo o seguinte, na época a TVCI também fez uma cobertura extraordinária, magnífica, com imagens importantes, botando o pé na lama.
trazendo informações importantes e tirando de circulação, tentando esclarecer aquela época ali, 2011, já tinha fake, né? A gente já vivia a época de fake. Eu me lembro que tinha um caminhão frigorífico estacionado em frente ao Instituto Médico Legal e aqueles idiotas que adoram, né, plantar notícia, tem o pessoal do bem e tem o pessoal do mal, que a gente já sabe quem são, né? Sempre os mesmos. Que aquele caminhão estaria lotado de corpos, e era mentira, né? Existia sim um caminhão frigorífico em frente ao Instituto Médico Legal, mas não tinha ninguém, não tinha um corpo lá dentro sequer, graças a Deus, né? E a gente faz questão de voltar, porque a TV CI, ao contrário de algumas que descem a serra, desculpe a sinceridade, a gente não traz só o momento da tragédia. Assim como nós fizemos recentemente em Guaratuba, voltamos lá, né? Aí está a prova que a gente está aqui, está acompanhando e trazendo, atualizando essas informações. Aquela cicatriz que a gente vê na Serra do Mar, aquela trilha que formou pelo desabamento, pelo deslizamento e toda a tragédia que aconteceu, os ambientalistas falam que que para voltar ao normal é em torno de 30 anos. Passaram-se 15. O problema é aquilo que o Andrew contou aí, também narrou para a gente. É muita chuva que tem acontecido. E os sinais, claro que ficam. O medo, a preocupação, foi um trabalho incansável, porque o rio que abastece, o centro lá de captação, que abastece a cidade de Paranaguá de água, simplesmente ele sumiu, ele desapareceu com todos os equipamentos. Desapareceu, nós ficamos muitos dias sem água. Nas nossas torneiras, quem tinha caixa d'água conseguiu permanecer mais poucos dias, e depois aquela correria de pessoas com balde, com galão para cima e para baixo, foi um momento terrível. As estradas que foram atingidas, os deslizamentos, as mortes que tivemos, poucas mais significativas para quem perdeu seus entes queridos, propriedades que praticamente desapareceram. Foi um momento terrível. A gente tem vivido períodos de chuvas intensas e isso é óbvio que nos deixa muito preocupados. Toda essa situação, olha só, olha o absurdo, né, que aconteceu. E que a gente torce que isso não venha acontecer novamente, né? Nós ficamos quase que isolados da capital do estado. Foi um momento bem difícil. Quem viveu aqui em 2011, quem estava por aqui, deve lembrar perfeitamente.